A lição final. Aegrotius Gotr. É hora de vocês deixarem seu aprendizado aqui, disse o grande sábio aos seus alunos, Taksin e von Guldak. Tão cedo, gritou von Guldak, pois fazia apenas alguns anos desde que o treinamento começou. Somos alunos tão pobres assim? Aprendemos muito com você, mestre, mas você não tem mais nada para nos ensinar. Taksin perguntou. Você nos contou tantas histórias de grandes encantadores do passado. Não podemos continuar a aprender até atingirmos algum nível de poder deles. Tenho uma última história para você, sorriu o grande sábio. Muitos milhares de anos atrás, muito antes da dinastia Cirodilica de Reman e ainda mais antes da dinastia Septim governar Tamriel, e antes de haver uma guilda dos magos, e quando a terra chamada Morrovin era conhecida como Resdain, e a terra de Elsveir era chamada Nequina e Pelitine, e a única lei da terra eram os costumes cruéis das doutrinas alessianas de Marush. Vivia um encantador hermético chamado Dalak que tinha 2 aprendizes, Utrak e Loret. Utrak e Loret eram estudantes notáveis, ambos igualmente assíduos em seus aprendizados, o orgulho de seu mestre. Ambos se destacavam nas artes do caldeirão, na fundição de espelhos, na infusão de espíritas em mundus e na tecelagem de ar e fogo. Dalak gostava muito de seus meninos, e eles dele. Em uma manhã de primavera, Dalak recebeu uma mensagem de outro encantador chamado Peltil, que vivia nas profundezas das florestas do coração de Kolol. Você deve se lembrar que nos dias sombrios da Primeira Era, os magos eram praticantes solitários, com o único consórcio organizado sendo os Psijiques de Artaeon. Longe daquela ilha, os magos raramente se viam e ainda mais raramente se correspondiam. Assim, quando Dalak recebeu a carta de Peltil, ele deu a ela sua grande atenção. Peltil estava muito envelhecido, e ele havia encontrado a paz de seu isolamento ameaçada pela reforma alessiana. Ele temia por sua vida, sabendo que os sacerdotes fanáticos e seus guerreiros estavam por perto. Dalak trouxe seus alunos até ele. Será uma jornada árdua e perigosa até as propriedades colovianas, uma que eu temeria participar mesmo na minha juventude, disse Dalak. Meu coração treme ao enviar vocês 2 para a caverna de Peltil, mas sei que ele é um grande e benevolente encantador, e sua luz deve continuar a queimar no coração do continente se quisermos sobreviver a essas noites escuras. Utrak e Loret imploraram ao seu professor para não ordená-los a ir para Peltil. Não eram os sacerdotes e guerreiros da reforma alessiana que eles temiam, mas sabiam que seu mestre era velho e enfermo, e não poderia se proteger se a reforma se movesse mais para o oeste. Finalmente, ele cedeu e permitiu que um ficasse com ele, e o outro viajasse para as propriedades colovianas. Ele os deixaria decidir qual deles iria. Os rapazes debateram e discutiram, lutaram e chegaram a um acordo, e finalmente escolheram deixar o destino fazer a escolha. Eles tiraram a sorte, e Loret ficou aquém. Ele saiu cedo na manhã seguinte, miserável e cheio de medo. Por 1 mês e 1 dia, ele caminhou pelas florestas até o meio das propriedades colovianas. Por meio de algum planejamento, alguma habilidade e muita assistência para camponeses simpáticos, ele conseguiu evitar o círculo cada vez mais apertado da reforma alessiana, cruzando passagens de montanha não reivindicadas e pântanos escondidos. Quando finalmente ele encontrou as cavernas escuras onde Dalak havia dito para ele procurar por Peltil, ainda demorou muitas horas até que ele pudesse encontrar o covil do encantador. Ninguém parecia estar lá. Loret procurou no laboratório de tomos antigos, caldeirões e flautas cristalinas, ervas mantidas vivas pelo brilho de círculos místicos, líquidos e gases estranhos, psique, capturados em membranas transparentes. Por fim, ele encontrou Peltil, ou assim ele presumiu. A concha desidratada no chão do estudo, segurando ferramentas de encantamento, mal parecia humana. Loret decidiu que não podia fazer mais nada pelo mago e começou imediatamente a jornada de volta ao seu verdadeiro mestre Dalak e seu amigo Utrak. Os exércitos da reforma se moveram rapidamente desde que ele faleceu. Depois de mais de um encontro próximo, o jovem encantador percebeu que estava preso por todos os lados. A única retirada possível era de volta às cavernas de Peltil. A primeira coisa a ser feita, Loret viu, era encontrar um meio de impedir que o exército encontrasse o laboratório. Isso, ele descobriu, era o que o próprio Peltil estava tentando fazer, mas por um simples erro que até mesmo um aprendiz de encantador poderia reconhecer, ele só conseguiu destruir a si mesmo. Loret foi capaz de pegar o que havia aprendido com Dalak e aplicar aos encantamentos de Peltil, com bastante sucesso.
O laboratório nunca foi encontrado ou mesmo detectado pela Reforma. Muito tempo se passou. No ano 480 da Primeira Era, o grande Aiden de Irene venceu muitas batalhas contra a Horda Leciana, e muitas passagens e rotas que antes estavam fechadas agora estavam abertas. Loret, agora não mais jovem, pôde retornar a Dalak. Quando finalmente ele encontrou o caminho para o antigo casebre de seu mestre, ele viu velas de luto acesas em todas as árvores ao redor. Mesmo antes de bater na porta e encontrar seu antigo colega Uhtrak, Loret sabia que Dalak havia morrido. Foi há apenas alguns meses, disse Uhtrak, após abraçar seu amigo. Ele falava de você todos os dias de cada ano em que você esteve fora. De alguma forma, ele sabia que você não o havia precedido para o mundo além. Ele me disse que você voltaria. Os homens de cabelos grisalhos sentaram-se diante do fogo e relembraram os velhos tempos. A triste verdade era que ambos descobriram o quão diferentes tinham se tornado. Uhtrak falou sobre continuar o trabalho do mestre, enquanto Loret descreveu suas novas descobertas. Eles se separaram naquele dia, cada um balançando a cabeça, destinados a nunca mais se verem. Nos anos seguintes, antes de deixarem o mundo mortal para se juntarem ao seu grande mestre Dalak, ambos realizaram seus desejos. Uhtrak se tornou um respeitado, embora menor, encantador a serviço do clã de Irene. Loret pegou as habilidades que havia aprendido sozinho e as usou para moldar o Balaktur, o cajado do caos. Meus rapazes, a lição é que vocês têm que aprender com o professor para evitar aqueles pequenos, mas essenciais erros que tiraram a vida de encantadores autodidatas como Peltil. E, no entanto, a única maneira de se tornar verdadeiramente grande é tentar todas as possibilidades por conta própria.